O isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus mudou radicalmente a realidade de empresas e órgãos públicos que passaram a adotar o teletrabalho home office. Com o desempenho dos funcionários e a economia de dinheiro, muitas instituições já pensam em adotar o trabalho à distância, mesmo depois da pandemia. O empresário Rafael Caetano percebeu com o isolamento por causa da pandemia a possibilidade de expandir as atividades na empresa de marketing. O espaço físico podia receber até 30 funcionários. Mas agora, com o trabalho à distância, a agência, que já tinha um colaborador fora do país, contratou empregados em outros estados. Hoje, o que faz sentido na nossa mudança é porque tira a nossa trava de crescimento, flexibiliza a nossa jornada de trabalho para os nossos colaboradores, conseguimos ser mais eficiente na entrega e isso faz com que a agência possa se tornar cada vez maior, garantindo mais qualidade de vida para os nossos colaboradores. E assim o crescimento da agência fica aliado ao crescimento de qualidade de vida do colaborador. Mudança também na rotina do Amauri. O advogado de Curitiba, no Paraná, adotou o trabalho à distância desde o início da pandemia e aprovou a mudança. Agora prepara uma reforma para ter o escritório em casa. Eu acredito que só se ganha com isso. Ganha-se tempo, ganha-se em comodidade, mas é muito importante sim existir uma estrutura minimamente montada para você desempenhar um bom trabalho como um profissional da área jurídica. Teletrabalho e home office. Apesar de representarem o trabalho à distância, longe do espaço físico de empresas e órgãos públicos, possuem diferenças. E é importante que patrões e empregados deixem isso claro no contrato. O teletrabalho está definido na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Quando a atividade profissional ocorre desta forma, o trabalhador não tem direito a intervalo e horas extras. Também não ocorre o controle sobre as horas efetivamente trabalhadas e deve haver um acordo sobre o fornecimento de equipamentos e materiais necessários para o trabalho à distância. Já o home office é caracterizado pela exceção, ou seja, o trabalhador deixa o espaço físico da empresa para desempenhar as atividades em casa, apenas por um período determinado, e depois retorna à atividade presencial. As mudanças na rotina e a economia de gastos também chegaram ao poder público. O governo do Distrito Federal anunciou neste mês que, desde o início do trabalho à distância, provocado pela pandemia, já economizou 36 milhões de reais. A redução nas despesas inclui, por exemplo, gastos com luz, telefone, combustível e água. O secretário de Economia do Distrito Federal afirma que o trabalho remoto já era adotado no poder público e agora vai ser ampliado. Todos ganham num projeto de teletrabalho: Estado, servidores e população. Hoje, são mais de 48 mil servidores que usam diariamente os sistemas que dão suporte ao teletrabalho. Esse ambiente de tecnologia que prepara o teletrabalho, que oferece o teletrabalho, ele está sendo ampliado, está sendo desenvolvido para incluir novas ferramentas. E agora, ainda sobre esse assunto, eu converso ao vivo pelo Skype com a especialista em Direito do Trabalho, doutora Caroline Gualda. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, doutora Caroline. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Tudo jóia. Nós acompanhamos na reportagem do Gabriel que essa já é uma realidade e na prática significa economia para os cofres públicos, para quem consegue se adaptar no trabalho em casa, é bom também para ambas as partes, né? Mas existe alguma regulamentação em torno desse home office que proteja o trabalhador? Sim, na verdade, o home office ou o teletrabalho, ele deve estar prescrito no contrato de trabalho desse empregado. Então, esse trabalhador que ficou em home office em razão da pandemia, ele deve ser feito agora um aditivo ao seu contrato de trabalho para que ele passe efetivamente a trabalhar em sistema de teletrabalho. Então, o teletrabalho deve ser regulamentado e deve constar no contrato de trabalho, e aí constando todos os requisitos, né, com relação à ergonomia, com relação aos itens que a empresa vai utilizar, vai fornecer para esse trabalho, com relação também aos custos, eventualmente se a empresa vai arcar com alguma parte dos custos ou não. Então, todos esses requisitos, todos esses itens devem estar regulamentados num contrato ou no aditivo ao contrato de trabalho desse trabalhador, que já está em home office ou no teletrabalho. Agora, como é que fica a questão do horário, da carga horária? O trabalhador precisa estar disponível ali o dia inteiro, pode ser acionado por WhatsApp, hoje é muito comum, né? A tecnologia permite isso. E o salário também, ele pode ser reduzido?
Não, na verdade, o salário ele se mantém o mesmo, não há nenhum ajuste, nenhuma possibilidade de redução só em razão do home office. O trabalho é da mesma forma como ele se daria presencialmente na empresa. Com relação à jornada de trabalho, o teletrabalhador em específico, ele está excluído do controle de jornada e necessariamente excluído da possibilidade do recebimento de horas extras. Contudo, se a empresa ainda assim, com o trabalhador em casa, exercer efetivamente o controle da jornada do seu empregado, determinar o horário de entrada, horário de saída, assim, de começar a trabalhar, horário de parar de trabalhar, enfim, se esse controle existir, aí sim o empregado vai ter direito ao recebimento de horas extras, de novo, mesmo que ele seja um teletrabalhador, que ele está excluído dessa possibilidade segundo a CLT. Então, se houver um controle, há a possibilidade sim do recebimento de horas extras. Inclusive, com relação ao WhatsApp, e-mails fora da jornada normal estipulada, tudo isso pode servir de prova do empregado em eventual pleito de horas extras perante a empresa. Esse home office ele pode ser imposto pela empresa. Claro que agora na pandemia a gente vive essa situação excepcional, né? Mas passando aí a pandemia do coronavírus, é um acordo entre as partes ou a empresa pode condicionar isso ao trabalhador? Na verdade, agora, passando esse momento de pandemia e a gente viu muito home office acontecer de uma maneira imposta em razão da MP 927, que ela previa essa possibilidade, né? Agora, o teletrabalho, o home office é necessariamente fruto de um acordo entre as partes, né? Então, o empregado que já esteja trabalhando é um trabalhador normal, presencial. Se a empresa quiser que ele faça o teletrabalho, que ele se torne um teletrabalhador, necessariamente vai ter que ter a anuência desse empregado e aí o ajuste no contrato de trabalho. Situação diferente é aquele empregador que já vai contratar o teletrabalhador já para essa finalidade específica, para ele trabalhar em casa exclusivamente. Mas, de qualquer maneira, sempre é um ajuste contratual que deve ser feito. Ok, conversei aqui ao vivo com a advogada que é especialista nessa questão trabalhista, a doutora Carolene Gualda. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.